Edital do concurso da Receita Federal retificado. Sofreu alterações 3 dias após a publicação do edital de abertura. Alterações significativas, especialmente para a prova de analista. Muda muita coisa, muita gente vai deixar de fazer essa prova e algumas pessoas vão voltar a querer essa prova porque as mudanças foram significativas com inserção de nova matéria e com a redução drástica da importância de uma outra matéria que é muito difícil. Vou comentar aqui as mudanças que a gente teve para o cargo de analista, vou comentar também as mudanças que a gente teve para o cargo de auditor e falar um pouquinho aqui do que você deve levar em consideração na hora de fazer o seu planejamento a partir de agora. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Se você quiser estudar comigo, tem um link na descrição, as matrículas estão abertas para o meu programa Acelerador de Estudos, onde eu ensino tudo que eu sei sobre como estudar em alto nível para concurso para ser aprovado. Lembrando que eu fui aprovado nesses 2 concursos de primeira. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de analista, porque a maioria das pessoas tende a fazer essa prova e a gente teve algumas mudanças aqui mais drásticas. Vejam o seguinte, eu fiz uma coluna de antes e agora, e já dei uma esticada na imagem aqui, muito bom. Uma coluna de antes, uma coluna de agora, para a gente ter noção aqui do que mudou dentro dessa distribuição de pontos das matérias. O que aconteceu? Houve uma pressão grande, especialmente por parte do Sindicato dos Analistas, para que essas 2 matérias em verde, Contabilidade Geral e Direito Previdenciário, retornassem ao conteúdo programático. Sempre foram cobradas para analista e estavam fora dessa vez. Diogo, por quê? Não tenho a menor ideia e acho inacreditável que a gente tenha uma retificação tão grande logo após a publicação desse edital, cuja autorização já saiu há 6 meses e que teoricamente estava pronto há muito tempo. Então, assim, é triste a vida de vocês, concurseiros, é uma vida bandida e não é só pela dificuldade de fazer a prova, mas é para aguentar esse tipo de situação também. Tomara que a gente não tenha erros na prova. Então, vamos lá. O que aconteceu? Primeira alteração drástica. Muita gente estava preocupado com estatística. Estatística saiu, não está mais como uma matéria separada. Saiu como matéria separada. Ela foi colocada dentro de uma nova matéria chamada Raciocínio Lógico, Matemático e Estatística. Então, antes a gente tinha 10 pontos só para estatística e agora Raciocínio Lógico, Matemático e Estatística juntos valem 10 pontos. Ok? Isso é importante. Por quê? Porque a gente também tinha um mínimo por matéria. E você, teoricamente, não poderia errar nenhuma, quer dizer, não poderia errar todas as questões de estatística. Teria que acertar pelo menos uma para não ser eliminado. Essa questão de mínimo por matéria permanece, você tem que acertar pelo menos uma questão, tirar pelo menos um ponto em cada uma dessas matérias aqui. E isso não acontece mais com estatística, porque agora ela está junto com raciocínio lógico matemático, basta que você acerte uma dessas 10 questões para não estar eliminado. Além disso, raciocínio lógico, matemático e estatística. São praticamente 3 matérias, vamos colocar assim, que estarão brigando por 10 pontos. Historicamente, nos concursos da Receita Federal, estatística é, dentre as exatas, a que tem menos pontos na hora da prova. Então, a gente poderia pensar aqui num, sei lá, 4-3-3, por exemplo. 4 questões para raciocínio lógico, 4 questões para matemática, 3 questões para estatística. Dá para imaginar dessa forma. Então, se você tem muita dificuldade com estatística, ela despencou de importância, de 10 para 3 pontos aproximadamente, e não é necessário acertar os 3. Você poderia ir muito bem no resto, 4-4-3 igual a 10, Diogo. Pelo amor de Deus, ainda bem que você já passou e não vai fazer essa prova, né, meu querido? Isso aí, gente, não vou regravar o vídeo, vai ficar assim mesmo. Eu sei que vocês se descabelaram, mas eu vi a tempo, tá? Se você for muito bem em raciocínio lógico e em matemática, você teoricamente pode conseguir aqui uns 7 pontos, se acertar todas, uns 6 ou 7 pontos, já é bom pra caramba. Você pode se dar o luxo, então, você que agora estuda para analista, de não estudar essa porcaria chamada estatística, ou pelo menos tentar pegar a parte mais fácil dela, que é estatística descritiva. A inferencial é coisa de outro mundo. Estatística inferencial é muito difícil, muito trabalhosa, muito demorada
Eu mesmo chutei o balde, era um cenário parecido com esse aqui nas provas de auditor e analista, que eu fiz e fui aprovado, e eu chutei o balde, não estudei estatística, porque eu sabia que ia ser só algumas questões. E eu não ia ficar 15 minutos para resolver uma questão na hora da prova. Beleza? Foi uma decisão minha, e você pode se dar o luxo de fazer isso agora se você estuda para analista. Beleza? A outra novidade é a volta de contabilidade geral, a volta dos que não foram. Contabilidade geral já entrou com 10 pontos. Catou 5 pontos que eram de raciocínio lógico matemático, mais 5 de estatística e, bom, entrou com 10. Então, na parte de conhecimentos básicos, que lembrando, você tem que acertar 50%, a gente teve essa alteração. 10 pontos de contabilidade geral é uma coisa importante. Não é trivial. Se você estava caindo de paraquedas na prova de analista porque você nunca estudou contabilidade geral, nunca tinha estudado direito previdenciário também, e resolveu tentar essa prova, agora a coisa já está um pouco mais complicada. Contabilidade geral é uma matéria difícil, demorada, para treinar, para fazer questões é bastante demorado e você vai ter que ralar para poder pegar isso em 3 meses e meio. Beleza? Se você for muito bom no resto todo, dá para você acertar uns 4, 5, 6 pontos aqui e razoavelmente bem, mas é difícil pegar isso aqui do zero. Para quem estava totalmente focado na Receita Federal, graças a Deus, contabilidade voltou, vai reduzir a concorrência de pessoas que não estavam bem nessa matéria, se você estiver bem. Então, essa é uma boa notícia para você. Falamos aqui com relação às alterações. Voltando à importância das matérias, retomando um pouco do que a gente já tinha falado inicialmente. Português vale 15 pontos, fluência em dados também vale 15 pontos. Se eu não me engano, fluência em dados tinha um itemzinho de estatística que não tem mais, ficou mais palatável. Há que se verificar isso, mas tenho quase certeza que sim. A própria retificação lá do edital ficou uma porcaria, tá? Me desculpa, mas essa informação mesmo não ficou clara para mim. Mas enfim, você vai treinar questões FGV para a língua portuguesa e você vai estudar fluência em dados com uma boa carga horária a partir de agora. Para quem é do meu programa Acelerador de Estudos, para quem é meu aluno do coaching, eu vou gravar uma análise separada só para traçar o planejamento. Matéria por matéria, vou comentar, falar a carga horária de cada uma, vou atualizar a planilha geradora de ciclo para a gente sair com um ciclo de estudos já redondinho, com a nova configuração dos cargos aqui. Isso para quem é meu aluno. Se você não for meu aluno, o link está na descrição. Vem que as matrículas estão abertas até semana que vem só. Então essas duas matérias são muito importantes. Você provavelmente vai precisar pegar videoaula para estudar fluência em dados. Muita coisa de TI, difícil pegar com PDF. Não seja perfeccionista, você não vai aprender tudo, não vai ficar craque. O ideal é que você conseguir bastantes pontos, mas não vai sair daqui um programador, nem um cientista de Big Data, ok? É data ou data? Depende do local, isso é questão de sotaque. Por falar em sotaque inglês permaneceu com seus 10 pontos, espanhol não entrou, infelizmente, é uma das coisas que não fazia sentido e que continua não fazendo. Você vai ter que aprender língua inglesa de alguma forma, pegar pelo menos o vocabulário. A gente já tinha comentado isso anteriormente. Já eu vou falar da prova de auditor, tá? Não vou me alongar muito nessa análise de analista não, mas eu queria chamar a atenção para isso. E essas duas matérias aqui que são gigantescas, custo-benefício bem ruim. Se você estava focado em analista, agora você tem que pegar contabilidade pública, né? Que não é legal e é muito grande. Pelo menos tente pegar os assuntos cobrados com mais frequência. Eu forneço essa análise para os meus alunos. Estou na frente do negócio aqui, deixa eu reduzir um pouquinho. Eu forneço essa análise estatística para os meus alunos lá na nossa plataforma. Então, em caso de necessidade, estude pelo menos os assuntos cobrados com mais frequência. Eu ofereço essa análise aqui para todas as matérias, tá? E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que eu sempre pinto em laranja, os assuntos que respondem por 80% das questões. Isso aqui é direito constitucional, tá? Receita Federal. Pode ficar, se você não for meu aluno, você ganha de brinde essa análise aqui de direito constitucional. Esses assuntos em laranja respondem por 80% da cobrança dos assuntos todos de direito constitucional no histórico da banca. Ok? Então, se não der tempo, você vai ver que tem alguns assuntos ali, ó, que, nossa, não são cobrados nunca. E alguns ainda de baixíssima importância também. E aí você fica com metade, menos da metade dos assuntos para estudar. E ainda assim conseguir tirar uma nota razoavelmente boa. Espera-se. Não há nenhuma garantia de que isso vai se repetir, mas é muito provável. Ok? Bom, voltando aqui para o cargo de
analista. Na prova de conhecimentos específicos, a gente teve a volta de direito previdenciário. Beleza? Eles não mudaram nada com relação à pontuação. Direito tributário sozinho tinha 16 pontos, tinha 16 questões, valia 16 pontos, e agora os dois juntos, tributário e previdenciário, valerão 16 pontos, 16 questões. A gente não sabe quantas questões para cada um. Direito tributário tende a ser mais importante, então eu chutaria aqui 10 para 6, talvez até 11 para 5, mas o foco maior com certeza é em direito tributário. E previdenciário eles tiraram aquela parte extra de benefícios que não estava fazendo muito sentido, aparentemente copiaram de outro edital e esqueceram de apagar. As outras matérias permanecem com a importância relativa anterior, 14 questões para constitucional, 12 para administrativo, legislação tributária com 14, legislação aduaneira com 14 também. Todas muito importantes, todas têm que ser dominadas para você fazer essa prova. Você não vai ter chance de passar se você não dominar a legislação tributária, legislação aduaneira e direito tributário, direito previdenciário, não vai dar. Beleza? Então essas foram as modificações para analista. E deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. E aí tem uns detalhezinhos que valem a pena mencionar. A gente não vai ter mais a cobrança de carreira dos servidores do Poder Judiciário. Esqueceram essa porcaria dentro do conteúdo programático, que estava dentro de direito administrativo, não vai cair mais. Em direito tributário, não cai mais crimes contra a ordem tributária, ação cautelar, Lei 13.874, tributação no regime falimentar e planejamento tributário para analista. Continua para auditor. A parte de benefícios, como eu falei, saiu de previdenciário do cargo de auditor, também não está no cargo de analista. Equilíbrio financeiro da Previdência Social e problemas estruturais da Previdência Social para analista não cai. Cai para auditor. Ok? Basicamente isso. Essas são as principais mudanças. Tem mais algumas coisas de auditor que eu vou comentar daqui a pouco. E a Lei 8666, que estava lá dentro de uma matériazinha, não está mais. Administração pública, se eu não me engano, não está mais. Essas foram as principais mudanças nessa retificação. Vamos falar da prova de auditor, então? Tivemos a inserção de comércio internacional. Comex, que nunca deveria ter saído, voltou. Estava em todas as provas e agora está de volta. Não é uma matéria fácil. Você lê e acha fácil, você lê e ela é gostosa de estudar, e aí você vai fazer as questões e erra muita coisa. Ela não é fácil, ela não é muito óbvia. Então vai ter que se dedicar, vai ter que aprender, vale muitos pontos. E ela deu uma mexida geral nas outras matérias aqui. A gente teve uma redução de previdenciário de 10 questões para 8, tributário de 12 questões para 10, legislação tributária de 10 questões para 8, legislação aduaneira de 12 questões para 10. Cada uma delas aqui perdeu 2 pontinhos e a gente entrou com o comércio internacional com 8 pontos. Direito tributário continua a mais importante, valendo 10 pontos. Legislação aduaneira continua a mais importante, valendo 10 pontos. Perceba que essas matérias com 10 pontos são as mais importantes da prova inteira e a gente só tem peso 1 para todas as matérias, todas as provas, então português vale 10, também é super importante, fluência em dados também. Essas que eu marquei aqui são as 4 mais importantes. E você tem direito previdenciário, legislação tributária, comércio internacional com a mesma importância de administração pública, administração geral, inglês. Mas a regra do jogo é essa, a gente não está aqui para lamentar muito, só um pouquinho, dá para fazer uma criticazinha básica, rápida, mas, ou seja, tudo aqui é importante. A gente tem poucas matérias que têm uma importância realmente reduzida. Isso não acontece na prova de conhecimentos específicos, mas acontece com algumas matérias na prova de conhecimentos básicos, como eu já tinha falado na análise anterior. Contabilidade geral e pública, que a gente tem 8 questões, provavelmente a gente vai ter algo como 5 mais 3, 5 para contabilidade geral, 3 para pública, ou 6 para contabilidade geral, 2 para pública. Esse é o meu chute, porque contabilidade pública nunca foi cobrada na Receita Federal, não faz muito sentido na minha opinião, mas está aí dentro e é aquela história. A contabilidade pública é gigante. Se você está apertado de tempo, não vai dar para ver tudo muito bem, você ainda precisa melhorar seu percentual de acertos, precisa se dedicar a matérias mais importantes. Contabilidade pública é uma forte candidata a não ser estudada. Simplesmente deixar de lado. No máximo, tentar pegar os assuntos mais cobrados,
mas não é trivial não, beleza? Não é uma matéria super fácil e é muito, muito longa. A gente teve algumas alterações dentro de auditoria, tinha algumas coisas meio bizarras ali de ICMS e tal, outras nem tanto, e saíram. Saíram algumas menções a ICMS e nota fiscal eletrônica e escrituração fiscal também saiu, digital, também saiu. Beleza? Foram reduções no conteúdo programático de auditoria. A gente continua com estatística separada de raciocínio lógico e matemático. Aqui você tem que fazer o mínimo em estatística, você tem que saber alguma coisa, então não basta saber a parte mais facilzinha. Sim, basta para você não ser eliminado, mas se você quiser ter mais pontos, você vai ter que estudar a parte mais difícil de estatística também. A administração geral e a administração pública continuam muito grandes, infelizmente, e as outras matérias não sofreram alterações. E, novamente, não entrou espanhol, que era para ter entrado, na minha opinião, mas não entrou. Essas foram as principais alterações da prova de auditor e foram poucas alterações para auditor. A gente tem matérias bem específicas que só caem na Receita Federal e se você estiver craque nelas, você vai estar à frente da concorrência que está caindo de paraquedas. Direito previdenciário só cai na Receita Federal praticamente, legislação tributária, comércio internacional, legislação aduaneira, matérias exclusivas praticamente da Receita Federal. Então a galera que estava nos fiscos estaduais e vai cair de paraquedas agora vai ter muita dificuldade para aprender essas 4 matérias. Se você estava focado na prova de auditor da Receita, parabéns, essa é uma grande oportunidade. Lembrando que a gente tem 230 vagas, no final das contas, chamando o excedente lá de 25% previsto em lei, a gente pode chegar a mais ou menos, 285, sem fazer um cálculo exato, e é 3 vezes essa quantidade de vagas aqui que vai ter discursiva corrigida, beleza? Estamos falando de 285 vagas para um cargo de salário inicial de R$21 mil, bom pra caramba, e uma outra coisa muito especial que é a prova no dia 19 de março está no mesmo dia da segunda fase de CEF Minas. A galera da área fiscal que vem fazendo fiscos estaduais e municipais nos últimos anos, que está muito afiada, muito craque em diversas provas, não vai poder fazer a prova da Receita Federal para quem for para a segunda fase de CEF Minas, porque estará na segunda fase e as duas são no mesmo dia, não vai dar para fazer. O que acontece? CEF Minas tem a previsão, se eu não me engano, de 340 vagas. E para a discursiva, se você tiver 3 vezes o número de pessoas fazendo a discursiva, você vai passar de, vamos arredondar aqui, você vai ter uma quantidade muito grande de pessoas tentando essa prova nesse dia. Mais de 1.000 pessoas, eu não lembro se são 3 vezes ou 5 vezes o número de vagas, mas vai ter, vamos botar em 1.000 pessoas muito boas da área fiscal, top do top, que não vão fazer a prova de auditor da Receita Federal. Bom pra caramba, uma oportunidade ímpar, especialmente para quem é Receita Federal Futebol Clube, porque uma grande parte da concorrência muito, muito gabaritada não vai fazer essa prova de auditor da Receita Federal. Então, se você tem condições, se você já finalizou quase todas essas matérias, várias delas, se você tem uma carga horária razoável, consegue estudar 5, 6, 7 horas líquidas a partir de agora, vai de auditor, é uma grande oportunidade, é um bom número de vagas e fala-se cada vez mais em mais concursos a partir de agora, mudança de governo, um governo de esquerda que acredita em um Estado maior, com a valorização maior do servidor público, pode ter mais provas, especialmente da Receita Federal, porque isso aqui, minha gente, a gente teve de aposentadoria só em 2021. Eu não sei como é que estão os números em 2022, mas não repõe nem as aposentadorias do ano passado. Tá? A necessidade de pessoal é muito grande. Nos últimos 10 anos, a quantidade de auditor nativa caiu de 12 mil e pouco para 7 mil e pouco. O quadro está muito, muito defasado. Então, mesmo que não dê tempo, mesmo que você não consiga aprovação agora na Receita Federal, para auditor, para analista, a expectativa é de ter outra prova em breve, 1, 2, 3 anos no máximo. Diogo, mas 3 anos estudando para concurso? Cara, vale para a vida toda. Resolve a sua vida. E ter foco é muito importante. Beleza? Então, mesmo que se você não tiver certeza de que vai dar para fazer, tente a prova da Receita Federal. Mas, mais uma coisa aqui muito, muito importante.
As duas provas são no mesmo dia, no mesmo horário. Você vai ter que escolher um dos dois cargos. E, pelo que está dito no edital, você vai ter que escolher na hora da inscrição. Você não vai poder se inscrever para os dois e decidir lá na frente. Tem que decidir na hora da inscrição. Está escrito no edital que se você fizer mais de uma inscrição, vai valer a última feita. Cuidado, não sai fazendo a inscrição achando que vai fazer nos dois e lá na frente vai decidir, vai chegar no dia da prova, seu nome vai estar lá. É muito, muito perigoso. Ok? Toma cuidado com isso. Se você gostou desse vídeo, dessa análise, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, vai ter mais vídeo aqui sobre a Receita Federal, vou fazer a maratona de vídeos sobre a Receita Federal. Compartilhe com alguém que esteja estudando, se você conhecer, e vem para o meu programa Acelerador de Estudos. Você vai ter isso aqui e muito mais lá dentro, com mais ferramentas, mais planilhas e um controle muito melhor dos seus estudos e principalmente vai saber como fazer revisões a partir de agora, que é o que vai fazer diferença na sua preparação. Tá bom? Clica no link da descrição para saber como que funciona e a gente se vê na próxima. Um grande abraço.